Amém? Abre comigo aí em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ministrar nessa noite sobre esse tema. O que dirige sua vida? Como viver guiado pelos propósitos de Deus. Romanos, capítulo 8. Nós vamos colocar o texto no telão para ficar mais fácil. Nós vamos ler aqui no telão, na nova tradução da linguagem de hoje. Talvez a sua versão possa ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz assim o texto: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aí nós temos o verso 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, quero ver se você vai dar um glória a Deus aí, terão a vida eterna e a paz. Aleluia! Tem mais ainda, eu falei que hoje é uma noite de celebração. Verso 14, você está com a Bíblia aberta, vá para o verso 14, diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém, queridos? Talvez você não consiga entender muito porque é que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele cita essa parte que agora nós podemos chamar a Deus de Pai, meu papai, porque na cultura judaica eles não podiam chamar Deus de Pai, era Deus. E aí Jesus vem então e coloca essa nova forma de relacionamento com Deus. Deus é meu Pai. Você pode dizer isso? Deus é meu Pai. Aleluia. Você não é órfão. Você tem um Pai que te ama. Agora nós vamos fazer um exercício muito bacana. Em Romanos, no verso 14. Nós vamos tentar juntos, ler esse versículo, para a gente decorar esse versículo. Se nessa noite você for embora dessa celebração apenas com esse versículo memorizado, ele arraigado aí dentro de você, escrito na sua alma, já vai ser maravilhoso. Com certeza a sua vida vai ser muito diferente do que ela já é, muito mais abençoada do que ela já é. Então vamos tentar fazer isso? Eu vou contar 1, 2, 3, a gente vai ler a referência, Romanos. De manhã o pessoal não entendeu muito, foi difícil, gente. Mas Romanos 8, 14, e aí a gente fala o versículo junto. Por quê? Às vezes você vai decorar o versículo, aí você vai falar com alguém o versículo, ele vai pedir o endereço, você não sabe o endereço. Está na Bíblia, então você vai saber que é Romanos 8. Amém. 1, 2, 3. Romanos 8, pois aqueles pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De novo, Romanos 8, 14. Porque aqueles que são guiados são filhos. A última vez, Romanos 8, 14. Pois aqueles que são guiados. Vamos ver se você aprendeu agora. Fala o versículo de novo. Glória a Deus! Oh, igreja abençoada! Que a palavra fique aí dentro de você, amém, amado? Que você realmente leve isso. Nós precisamos aprender a memorizar a palavra. Queridos, a força de uma pessoa que entende isso, que o Espírito de Deus habita dentro dela, é o seu paráclito, ele anda contigo, habita em você. Deus resolveu habitar em você. E quando você entende que você é filho, você não é bastardo, você não é escravo, você não é órfão, você é filho. Aí você vai se relacionar com o papai do céu assim: e aí, papai, onde vamos hoje? E aí, Espírito Santo, o que vamos fazer? Que caminho eu vou seguir? Qual direção eu tomo agora? Porque você vai ser guiado pelo Espírito. Amém, glória a Deus, aleluia.
Então, o que dirige a sua vida? Olha o que diz essa frase, que é muito interessante. O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nós nos movemos. Muito interessante isso. Por quê? Porque a situação pode mudar, não pode? Talvez hoje você esteja vivendo a primavera. Às vezes o verão, e você está sorrindo, é só festa. Mas de repente vem o outono, e chega o inverno. Aí você fala assim: Senhor da glória, que inverno é esse que não acaba? Que luta que é essa que não termina? Então o que é interessante, queridos, não é a situação, porque a situação muda muito. Eu tenho certeza que a sua já mudou bastante e continuará mudando, porque isso faz parte das estações de Deus na nossa vida. São processos que nós temos que passar muitas vezes para que nós possamos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo, para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Amém? Então a situação independe, mas o importante é a direção. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que você vai acertar. Quantos estão indo para Jerusalém Celestial? Amém? Então você fala assim: sim, eu estou indo, né? Porque eu tenho uma direção. O Senhor está direcionando a minha vida. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho um destino certo. Amém, igreja? Um destino certo. Você com certeza vai chegar lá. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então, o que dirige a sua vida? O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós temos duas naturezas aqui no texto que nós lemos de Romanos. Ele fala sobre a natureza humana, que seria a natureza carnal ou terrena, né? É isso aí que você pode beliscar e sentir dor. Então, é esse ser aqui. Mas ele também fala que há uma natureza espiritual. Mas o que é interessante é que ele fala que ambas estão em constante conflito entre si. Há uma luta dessas duas naturezas. E entender esse conflito de naturezas é tão importante, que o mesmo apóstolo Paulo, ele repete esse ensinamento à igreja da Galácia. Olha o que ele diz quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Ele fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha que interessante, como esse assunto é relevante, como que refletir sobre isso é importantíssimo, porque, queridos, há uma luta constante entre carne e espírito. E nós vamos aprender um pouquinho hoje à noite sobre como é bom viver sendo guiado pelo Espírito. Então isso nos leva a concluir que a vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Existem centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir as nossas vidas. Vejamos as 5 mais comuns. Primeiro, a culpa. Tem pessoas dirigidas por culpa, passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha, permitindo que seu passado controle o seu futuro. Tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente que vive olhando para o passado, sentindo culpa do passado, talvez algumas coisas que não foram legais, alguns desvios, mas o passado o dirige. Ela carrega uma culpa sobre si. Sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que o propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Você pode dar uma glória a Deus? Deus não se restringe ao seu passado para abençoar você no presente e no seu futuro. O seu passado ficou no... Eu brinquei de manhã que tem um pessoal aqui mais ou menos da minha idade, assim 30, 35, né? Que conhece um dito popular, um provérbio, né? Fala que águas passadas... Tá vendo como tem gente da minha idade aí? Né? Não move moinhos. Então, querido, o passado tem que ficar onde? No passado. Ele é só uma referência para que eu possa andar de maneira diferente no meu presente, me preparando para o meu futuro. O que é interessante é que Deus, Ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Eu não sei como você está aqui nessa noite, talvez você está nos visitando pela primeira vez.
Talvez você recebeu um convite. Vamos lá na igreja. Alguns falam na minha igreja. Quando falam na sua igreja, toma cuidado. Mas vamos lá na minha igreja. Tá bom, então vamos. E talvez você está aqui pela primeira vez. E você pode estar pensando assim: pastor, o senhor não conhece a minha história. Eu não conheço mesmo. Mas eu sirvo um Deus que conhece. Ele está presente aqui nessa noite. Ele está aqui, Ele quer abençoar você. Foi Ele quem trouxe você aqui. Você não veio com as suas próprias pernas, não. Talvez você ache que estar aqui é uma obra do acaso. Não, querido. Foi o Espírito Santo que preparou esse encontro para você nessa noite. E Ele tem algo maravilhoso para você. A Bíblia diz assim, olha: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. A pergunta é: você foi liberto do seu passado? Mas também tem pessoas que são dirigidas pelo rancor e pela raiva. Ambas as reações, elas não são boas, não trazem benefício algum. Essas pessoas que são dirigidas pelo rancor e pela raiva, elas se fecham. Talvez você conheça alguém assim. Interiorizam a raiva, enquanto outras pegam a raiva e explodem, saem ofendendo a tudo e a todos. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo assim, cheio de rancor, cheio de mágoa dentro de si. Sabe, uma coisa que é importante é que nós não conseguiremos mudar o nosso passado. Então, se você está sofrendo de rancor e raiva, aprenda com o passado e se afaste dele, amém, querido? Vá em frente, vá adiante. A Bíblia diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó capítulo 5, verso 2. A pergunta é: você precisa perdoar alguém? Mas tem pessoas que são dirigidas pelo medo. E pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes... Me ajuda aí. Grandes... Porque o medo, ele encarcera. O medo, ele amarra. O medo, ele não deixa a pessoa viver, não deixa a pessoa fluir. Então nós precisamos ter esse entendimento. O medo é a autoimposição de um cárcere que vai impedi-lo de se tornar o que Deus pretende que você seja. Então peça ao Senhor: me liberta disso. Você tem que reagir contra o medo com as armas da palavra de Deus, que é a fé e o amor. A Bíblia diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18. A pergunta para você é: você está disposto a aproveitar as oportunidades dadas por Deus? Deixa o medo de lado, querido. Mas tem pessoas que são dirigidas pelo materialismo. E o impulso de sempre querer mais vai se basear nesse conceito errôneo aí, de que ter mais o tornará mais feliz. Talvez você conheça alguém assim. Ele acha que ele tem que ter para ser feliz. Ele acha que tem que ter para se sentir importante. Ele acha que o que ele tem o protege. Jesus disse para aquele homem que acumulava. Falou assim para ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Então, queridos, essa questão do materialismo muitas vezes escraviza. Tem gente que trabalha 24 horas, se bobear, trabalharia 36, porque pensa em acumular. Sabe, amado, você precisa entender que o que tem valor é o que você é, não o que você tem. O ser tem valor e não o ter. Infelizmente, o mundo tem essa inversão de valores. Às vezes a pessoa, quando ela tem, todo mundo aplaude, todo mundo olha, todo mundo admira. Infelizmente, o ser não é tão valorizado. Mas para você que é um servo do Senhor, entenda: você é filho do Deus Altíssimo. Filho daquele que tem toda a riqueza na sua mão, o dono do ouro e da prata. Então descansa no Senhor, coloca a sua vida nas mãos dele, amém? Também tem pessoas que têm necessidade de aprovação. Então elas permitem que as expectativas dos pais, dos cônjuges, dos filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. É aquele camarada, aquela pessoa que quer agradar todo mundo, né? Ele agrada todo mundo, mas não consegue ser feliz, não consegue agradar a si mesmo. E eu queria dizer para você, querido, ninguém é unanimidade. Eu fiz uma pesquisa de manhã aqui, assim, ao vivo e a cores, né? E eu falei assim: o pastor Samuel é unanimidade na comunidade de Cristo? Ixi, pastor, ficou pior agora à noite.
Ficou pior. Mas aí eu falei pro Laércio, não vou ficar sozinho nessa não. Aí eu fiz a pergunta. E o pastor Laércio, é unanimidade? Ai, gente, ajuda. Nós dois, nós estamos ali. Amados, você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu também não vou conseguir agradar todo mundo. De manhã, Raquel, eu brinquei aqui que se você não levantasse a mão, a gente ia conversar depois. Eu vi que você não levantou a mão, hein? Eu fiquei preocupado agora. Nem em casa, irmãos, nem a mulher tá ali uma comigo. Cristina não levantou para você também, não. Não adianta ficar rindo aí. Levantou não que eu vi daqui, não vem não. É que eu tô de olho na plateia, no auditório. Sabe, querido, você não vai ser unanimidade, amado. Entenda isso, amém? Por isso nós temos que descansar, né? Nós precisamos de crer que o Senhor é conosco e Ele vai fazer na obra dele, amém? Bênção. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Essa frase, queridos, ela nos ajuda muito a entender algumas coisas, porque nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama e nem os prazeres vão dar a você o privilégio, né, de realmente compensar o prejuízo de não conhecer a Deus. Sabe, conhecer a Deus é um privilégio, é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então, quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida, amado, isso é maravilhoso. Porque a vida sem um propósito é apenas um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivos. Então, eu queria pensar com você, quais são os benefícios de vivermos guiados pelos propósitos de Deus? Nós vimos até aqui que toda e qualquer pessoa tem a sua vida dirigida por alguma força, por algo que a condiciona. E nós sofremos disso. Nós somos de carne e osso, amém? Então nós sofremos essas pressões. Essa luta que Paulo fala, ela é uma luta que existe na minha vida e na sua vida. Nós estamos vivendo esse conflito constantemente. Mas há uma maneira de nós conseguirmos viver de uma forma vitoriosa e podemos usufruir desses benefícios de sermos guiados pelos propósitos de Deus. Eu queria pensar com você em pelo menos 3 grandes benefícios. O primeiro, encontre o sentido da sua vida. Ou seja, você precisa encontrar o sentido, a direção. Para onde é que você está indo? Sabe, talvez você esteja se sentindo perdido nessa noite. Sem direção. Sem esperança. Talvez você está enfrentando uma situação impossível. Olha o que diz Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Espírito Santo está em você. O poder de Deus atua através da sua vida. E Deus está dizendo assim: olha, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, pensa, imagina, sonha. Sabe, queridos, nós só precisamos de ter a direção. Saber que Deus vai mudar a nossa realidade. Você crê assim? Você tem esse entendimento? Então, o sentido da vida. Quando a vida faz sentido, nós podemos suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Então, o sentido da vida faz toda a diferença. Nós precisamos ser guiados por Deus. E é aí que a vida passa a ter propósito, significado e relevância. Quantos querem ser relevantes? Quer que a sua vida tenha um propósito, um significado? Você não quer passar por essa terra aí como que se não tivesse existido, vivido aqui. Então, se você está entendendo isso, é importante você buscar da parte de Deus esse sentido. Talvez você está vivendo um momento realmente difícil, mas eu queria dizer para você, querido, que Deus quer nessa noite renovar a tua esperança. Quer que você seja renovado aí por dentro. Quer que você compreenda que Ele é o teu Deus. Olha o que Ele pensa a seu respeito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29:11. Diz o Senhor: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus tem um olhar para a tua vida, querido, e esse olhar de Deus é de fazer você um homem próspero, uma mulher próspera, abençoado por Ele. Então nessa noite você precisa realmente tomar uma decisão.
Qual é a decisão? Viver de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você tomar essa decisão hoje à noite, coisas maravilhosas vão acontecer contigo. Porque não há nada, querido, de tão potente do que uma vida direcionada. Por isso, para de tentar fazer de tudo. Tem gente que quer fazer de tudo e acaba não fazendo nada, né? Eu tive uma experiência aqui na igreja, alguns anos atrás, né? Faz bastante tempo já, né? Mas o meu pastor me procurou um dia e falou assim para mim: você quer continuar caçando de espingarda ou de fuzil? Aí eu falei para ele assim: quem era o polícia era você, eu não estou entendendo o que você está falando. Aí ele falou assim: não, eu vou te explicar. Caçar de espingarda, você dá um tiro lá, faz um barulho, sai um monte de chumbinho, espalha a folha para todo lado e às vezes pega uma pombinha. Então é muito barulho, mas não tem relevância. Agora quem caça de fuzil, meu irmão, mira o elefante, ó, né? Ou seja, caçar de fuzil é que tem relevância. E aí eu entendi o que ele estava falando. E a primeira coisa que ele pediu para eu abrir mão foi de ser músico na igreja. Eu tocava bateria. Tá vendo, Marquinhos? Não aconteceu só com você, já te falei. O Senhor vai te curar desse trauma, irmão, em nome de Jesus. Já curou? Já curou, já está liberto, aleluia. Amém? E queridos, essa orientação pastoral foi assim um marco na minha vida. Porque a partir daí eu comecei a focar no meu dom primais, naquilo que realmente Deus me chamou para fazer. E aí a minha vida começou a prosperar em Deus. Então eu estou no ministério pastoral hoje, porque um dia eu ouvi uma orientação do meu pastor. Fui obediente àquela orientação, porque eu sabia que vinha do alto, vinha da parte de Deus. E foi uma bênção para a minha vida e para a minha família. Então quando você for orientado por algum líder, tenha humildade, sabe? Fala amém, vamos lá, vamos buscar a direção de Deus, vamos ver se é por aí mesmo. Amém? Então tenha esse entendimento. Bênção. Segunda coisa, simplifique a sua vida. Isaías 26:3 está dizendo: tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Esse é um outro grande benefício de ter uma vida dirigida por propósitos. Qual é? Simplificar a vida. Sabe, querido, se for necessário abaixar o padrão, abaixa o padrão. Porque às vezes elevar o padrão é bacana, não é? Quem é que gosta de elevar o padrão? Tudo santo nessa igreja, sim. Tudo santo. Deus não me prospera porque eu não quero um carro melhor, eu não quero comer melhor, eu não quero vestir melhor, eu não quero me formar melhor. Será que é assim? Não, nós realmente trabalhamos, lutamos para que a gente possa ter um padrão de vida bacana. Se for mediano, glória a Deus, amém? Mas às vezes a gente eleva muito o padrão, e aí quando eleva muito o padrão, vamos nos desgastar demais para continuar mantendo o padrão. Simplifica, querido, simplifica a sua vida, sabe? Tenha uma vida simples, e você vai ver como que Deus vai honrar a sua vida. Então, amados, nós precisamos de ter um propósito claro nas nossas vidas, porque sem um propósito claro, a gente fica sem um alicerce sobre o qual a gente possa fundamentar as nossas decisões, destinar o nosso tempo e empregar os nossos recursos. Olha que interessante, descobrir seu propósito o ajudará a realizar somente o que deve, evitando o estresse, fadiga e conflitos. Então quando você descobre isso, você vai aprender a falar não para muitas coisas, que às vezes estão tirando a sua energia. Também essa ideia de adotar um estilo de vida simples, ou seja, o seu tempo é suficiente para fazer o quê? Somente a vontade? Ajuda aí, amados, para fazer o quê? Vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sob medida para todos nós. Deus não vai sobrecarregar nenhum dos seus filhos. É a gente que acaba se sobrecarregando. Então a vida simples, ela é muito importante. Terceiro, conhecer seu propósito direciona a sua vida. Se você quer ter uma vida relevante, você precisa se manter focado. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade com isso. Manter a direção, manter o foco. Isso faz que nossos esforços e energias se concentrem no que é importante. Talvez você
não tem conseguido ainda chegar aonde você gostaria. Talvez você ainda tenha perdido tempo com algumas coisas, porque você não está focado naquilo que Deus tem para você como propósito dele para a sua vida. O apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, a gente conhece bem esse texto, mas ele tomou uma decisão. Ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele já havia entendido que tinha que abrir mão do seu passado, mas ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Ele fala: e avançando para o que está diante de mim. Ou seja, queridos, nós temos que caminhar, nós temos que prosseguir, e nós temos que prosseguir de qualquer forma, de qualquer maneira, sem uma direção, não. Prosseguir em direção ao alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Fala aí para quem não está ouvindo direito. Qual é o nosso alvo? Amém, Jesus. Ele é o nosso alvo. Nós queremos chegar lá. Amém? Mas para isso, queridos, nós precisamos de ter foco. Isso é muito importante. Então, qual é a solução? A solução está em manter o foco no propósito de Deus para a sua vida. Nada há de tão potente como uma vida direcionada que é vivida com um propósito. Sabe, amados, a gente tem percebido muito nesses dias que às vezes as pessoas têm dificuldade em definir isso. Sabe aquela ideia das empresas de ter uma visão e uma missão e os seus valores? Isso nós vamos fazer com a nossa vida. Você precisa realmente de definir algumas coisas. Por quê? Porque isso vai ajudar você a acertar pelo caminho. Você já imaginou quantas vezes os seus planos, os seus rumos já foram alterados? Você tomou algumas decisões, mas daqui a pouco você já estava mudando de caminho. Já aconteceu isso com você? Acontece, porque às vezes a gente está sem foco. Também acontece com relação, por exemplo, a empregos. Tem pessoas que às vezes estão no emprego, mas ele não tem a certeza que foi Deus que abriu aquela porta. Às vezes ele aceitou porque ele estava apenas desempregado. Isso às vezes gera um problema, ele fica trocando, pulando de porta em porta, porque não tem uma direção dada por Deus. E com relação à igreja, já percebeu que muitas pessoas mudam de igreja o tempo todo? Parece cigano. Não cria raiz em lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes ele tem um vazio existencial. E quem vai poder preencher esse vazio existencial aí? É só Deus, amado. Não é a instituição, a igreja que vai fazer isso. Nós podemos te ajudar com o ensinamento e dar caminhos, com a comunhão, mas suprir isso só o Senhor pode. Então, queridos, em nome de Jesus, se mantenha no foco, se mantenha dentro do propósito de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria concluir essa mensagem pedindo para o pessoal do louvor vir para cá bem rapidinho, porque eu quero orar com vocês. A pergunta para nós é: o que dirige sua vida? Essa resposta só você pode dar. Eu não tenho como responder essa pergunta para você. Essa pergunta, ela é pessoal. É você quem tem que refletir nessa noite e com muita sinceridade de alma reconhecer que talvez quem está dirigindo algumas áreas da sua vida é você mesmo. Você pediu para Jesus dar uma licença e falou para ele assim: Jesus, deixa que isso aí eu cuido, essa parte eu resolvo, dessa área eu entendo. E nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos desafiar você a se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, a deixar que Ele realmente tome o lugar que é devido a Ele, porque a única maneira de nós vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas é sermos guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Você se lembra de Romanos 8,14? Quantos se lembram? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem que se colocar na posição de filho de Deus e falar assim: Espírito Santo, guia a minha vida. Eu queria convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, pensar um pouquinho sobre isso. Faça uma autorreflexão.
o que dirige a sua vida? Será que você está sofrendo por culpa? Será que você está sofrendo com rancor e mágoa? Relacionamentos mal resolvidos? Pessoas que você não conseguiu perdoar, não conseguiu realmente liberar da sua vida? Talvez você está sendo conduzido pelo materialismo. Você acha que é o ter que vai te trazer satisfação, e você tem se gastado nisso, colocado toda a tua energia nisso. Mas eu queria dizer para você mais uma vez nessa noite: o ser é que faz toda a diferença. Quem você é na sua essência é que faz toda a diferença. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas as pessoas não me veem como eu sou. Deus te vê como você é, e Ele quer te abençoar, para que você possa viver o melhor dEle nessa terra. Talvez você está aprisionado pelo medo. Você não consegue dar passos. Parece que a sua vida está travada. Você sofreu talvez algum trauma muito grande. Você não consegue avançar. Você tem medo de perder de novo, de entrar num novo relacionamento de novo, de começar um novo negócio, porque talvez aquele anterior não deu muito certo. Talvez você tenha medo até de assumir um compromisso com Jesus, porque no momento que você tentou fazer isso, não foi muito legal. Quero dizer para você, querido, nessa noite, que basta você entregar a direção da sua vida e deixar o Espírito Santo te guiar, agir na sua vida, e você vai experimentar algo que você nunca experimentou: uma vida marcada e suprida pelo poder de Deus, pela uma visitação sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Ouça essa canção, continua nesse momento de reflexão, ouça o que Deus vai falar com você. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
você está conosco pela primeira vez, você precisa de uma direção nessa noite, você se sente realmente perdido, sem um norte para a tua vida, se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, ainda não foi batizado nas águas, eu queria convidar você a colocar uma das suas mãos no seu coração, você possa tomar a firme decisão nessa noite de entregar a sua vida a Jesus, ser batizado nas águas, receber o Espírito Santo e ser guiado por Ele num novo tempo da sua vida. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão, ó Deus, tomando a decisão agora de entregar suas vidas ao Senhor, estão reconhecendo, ó Deus, que são incapazes de guiar a si mesmos, que precisam de Ti. Faz um milagre agora, transforma eles agora, toca nas suas vidas agora, dá a eles a firme convicção de que o Senhor os ama e quer salvá-los. Você receba Jesus nessa noite. Também eu quero orar pela amada igreja. Talvez você está assim, querido, mesmo sendo um servo do Senhor, alguém que ama Jesus, está vivendo um grande conflito com essas duas naturezas. Essa é uma noite de restauração, de cura, de libertação, de reconciliação, de perdão. Eu quero também encorajar você a fazer a mesma coisa. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Oramos pedindo ao Senhor perdão por tantas vezes nós queremos assumir o controle da nossa vida, queremos ser os nossos próprios guias, dar os nossos próprios passos, viver os nossos sonhos. Nos perdoa, Senhor. Nessa noite nós tomamos a decisão de viver no sobrenatural do Senhor, de termos uma vida marcada pela Tua presença, sendo guiados pelo Teu Espírito, sendo totalmente dirigidos pelo Senhor. Abençoe-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos?